Reinaldo Cafeu. O tema agora são as doenças que estão lotando os consultórios. Estamos com dengue, virose, síndrome respiratória, subvariantes da coronavírus. E nós recebemos aqui o médico infectologista Taylor Olivo, que vai falar sobre essas doenças. Doutor Olivo, mais uma vez, bom dia, obrigado aí pela sua presença. Doutor Taylor, esses 2 anos aí de afastamento, de alguma maneira, tirou a imunidade dessas crianças? Que ele tem alguma relação de ter ficado um pouco distante da convivência social, por isso que potencializou essa questão? Bom dia a todos, bom dia aos ouvintes aqui do Cidade 360. Então, Café, na verdade, a gente, não necessariamente a gente perdeu a imunidade, mas a gente perde o contato frequente, né? Quando a gente tem, por exemplo, vacina, a gente gera imunidade através de uma imunização artificial. Quando a gente tem um contato com as doenças, a gente gera imunização de formato natural ou mais ativo. Então, esse distanciamento tanto das crianças quanto de adultos acabou por diminuindo a circulação de alguns vírus respiratórios, né? Tanto que a gente acabou tendo H3N2 no final do ano, né? Uma época totalmente não esperada, né? De influenza, que isso aconteceu nos outros hemisférios. Então a gente passou a ter essa forma de disseminação ou de transmissão um pouco diferente do que a gente estava habituado realmente. Não necessariamente por queda de imunidade, mas por redução de contato mesmo. Quer dizer, faltou essa convivência no contato e o organismo não foi alertado, né? É mais ou menos isso, né? Exatamente. A gente brinca muito que criança é feita para ter contato, né, dentro de uma forma segura, porque ela acaba gerando imunidade com o tempo. Isso para a fase adulta, adolescente, isso é muito bom, diminui a quantidade, inclusive, de fenômenos alérgicos, né? Falando especificamente das crianças, né? Muitos pais nos ouvindo aqui o Cidade 360 no momento. O que ele pode fazer de maneira preventiva? É a vacina? Que tem alguma coisa natural? O que eu faço para que esse sujeito frágil ainda, no início de vida, com energia, ele não seja suscetível a essas doenças? É muito comum que criança muito pequena, né, quando vai para contato, por exemplo, você tem criança que fica em casa, começa a ir para a escola, os pais normalmente reclamam, tá ficando doente toda hora. Isso é habitual, porque ela passa a ter contato. Então, a não ser doenças consideradas graves, né, agora que a gente teve todo esse período de pandemia, que a gente ficou um pouco mais preocupado com as crianças, até pela questão de não ter vacina e tudo mais, o contato ele é salutar, ele é saudável e deve ser colocado, porém, a gente coloca aqui, hoje a gente tem uma outra epidemia que é de obesidade em crianças, então a gente tem que tomar cuidado com alguns outros fatores. Então não só a exposição, mas que essa criança tenha hábitos saudáveis também. Quiser alimentação, água, por exemplo, qual a influência da água, por exemplo, hidratação? A hidratação é muito importante, tanto para manter a hidratação celular, para você ter a questão do próprio corpo funcionando de maneira adequada, rins. Então todas essas deficiências, elas podem gerar inflamações desnecessárias em criança. Muitas crianças acabam não tendo muita preferência pelos vegetais e pelas frutas, né? Como fazer para que apreciem, né? Eu conheço gente que não põe um verde na mesa. A gente brinca, os pediatras que a gente acaba tendo contato tem essas dificuldades, né? A gente fala que é costume, não tem jeito, é igual costume para ir para academia. Tem gente que não consegue. Então você tem que tentar estabelecer o hábito ou criar situações que se tornem para a criança legal. É melhor comer brócolis ou ir para academia, doutor? Nossa, atualmente, depende, no frio, nessa atual circunstância. Come o brócolis, que é melhor, exatamente. Né? Eu lembrei daquela menininha Alice, né? Que ela adora brócolis, né? Até atípico. Mas tem um menininho também, um pouquinho obeso, que ele tá brigando lá para perder peso. Né? E ele fala que boca foi feita para comer, né? Boca foi feita para comer. Tem uma coisa histórica, eu sou dessa geração de que criança saudável era gordinha. Olha lá, ele tá muito magro, então os pais... Inclusive a avó falava, olha, você tá bonita, gordo. Tá gordinho, né? É óbvio que o gordo aí é uma brincadeira, né? O problema, né, doutora, é o limite entre
a vida saudável e a obesidade, né? A gente mudou muito o nosso hábito de vida nos últimos anos, né? Então, as crianças e mesmo nós, andávamos menos de carro, as crianças brincavam mais na rua, mudou para jogo eletrônico. Então, a obesidade ela passa a ser um fator de inflamação importante, mesmo em criança. Então, toda essa questão, não só de reação às infecções, quanto você ter uma boa imunidade gerada por vacinas. Então, a própria atividade física, ela melhora a imunidade gerada por vacinas. Eu convivo com muitos médicos, minha filha é médica, minha mulher ambas são pediatras, né? E quando encontram ali todos os médicos pediatras, há um olhar, vamos dizer, conjunto de que alguns pais de primeira viagem se precipitam muito no diagnóstico do problema com o filho e potencializam demais. Por exemplo, um tempo como esse, 3 da manhã, o nariz começou a escorrer, vamos para o pronto atendimento, ou público ou privado. Qual a orientação? Qual é o sintoma que os pais têm que ficar atentos para falar assim, olha, agora é a hora mesmo de ver o médico, né? Para não ter essa precipitação, mas porque você está indo para um ambiente que pode ter uma contaminação, outras pessoas doentes. Qual que é a orientação nesse caso para esses pais de primeira viagem? Hoje, se a gente for pegar em relação a doenças, a maioria das doenças em crianças são virais mesmo, né? E a gente sempre chama a atenção para aquela criança que para de mamar, que para de ingerir alimentos, que fica mais sonolenta, né? E a febre? Qual é um termômetro importante? Sim, né? A febre até 38,5, a gente como infectologista, até mesmo pediatra, considera uma febre normal, uma febre saudável, porque é ela que faz a ativação do sistema imunológico. Febre mais elevada do que isso, acima de 38,5, ou que não melhora com antitérmico, ela precisa ser medicada às vezes de forma mais agressiva e, se persistir, aí sim procurar atendimento. Então essas situações chamam a atenção. Doutor, muito se fala agora daquela tal hepatite misteriosa, né? Que acometeu aí, já tem mais ou menos, acho que 17 casos já descobertos, e muita gente está associando a essa hepatite misteriosa, entre aspas, com a vacinação de crianças. O que é mito, o que é verdade até agora descoberto pela ciência? O que a gente tem hoje no mundo em investigação, ou já investigados, são em torno de 400 pessoas, 400 crianças. A maior parte delas são menores de 5 anos. O que a gente tem aí provavelmente, conforme a gente voltou da pandemia e começou a ter contato novamente, parece que é uma interação. Então a gente tem um vírus específico que faz doença respiratória, que chama adenovírus, e tem as crianças que abaixo de 5 anos, a maioria não são vacinadas. Parece que tem uma associação entre as crianças terem tido contato com o SARS-CoV-2, que é o causador de Covid, não são vacinadas, porque nessa faixa na maioria não vacina, e aí você gera uma inflamação, e essa inflamação no contato com outro vírus gera uma hepatite. A hepatite nada mais é do que uma inflamação, não necessariamente é uma infecção. Então, mas não teria então relação com a vacina, e sim com o coronavírus. Perfeito, não tem relação com a vacina, tem relação com uma infecção prévia pelo vírus. Então, como tem falado, a vacina de adenovírus, que por exemplo é a vacina da Johnson, por exemplo, ou da Fiocruz, ela não teria relação porque não é vacinada nessa faixa etária. Sim. Então, é uma interação... Não é o vírus ativo. Isso, não é o vírus ativo, isso mesmo. O que a gente tem são essas crianças que tiveram Covid, parece que não tem nada definido ainda, mas é uma inflamação muito intensa em contato com outro vírus. Então a criança tem a infecção pelo Covid, às vezes ela é assintomática ou oligossintomática, tem poucos sintomas, mas isso gera uma inflamação e o órgão-alvo parece que tem sido o fígado. Bom, estamos entrevistando aqui o Dr. Taylor Olivo, infectologista. Dr. Taylor, a questão da dengue é para se preocupar mesmo? Nós tivemos aqui em Bauru 25 mil casos num passado recente, 18. Deu uma caída, agora nós já temos mais que o dobro de casos do que o ano passado. Quais são os cuidados aí, quem tem dengue e tudo mais? Porque eu tenho visto gente com sintomas mais leves. Um tio meu, pela idade, acabou indo a óbito por consequência da dengue. O que nós podemos falar aí para a população em relação à volta da dengue? Hoje o Brasil, no mundo, é epicentro de uma nova epidemia de dengue, né? Se for comparar a 2019, é habitualmente sazonal mesmo. Então a gente esperava que isso pudesse acontecer. E já são 160 óbitos, né, Café? Que a gente tem no Brasil. E a gente sabe que isso sempre vai acontecer porque a gente tem aí o Aedes aegypti, que
está distribuído em todas as regiões, e então a gente tem o mosquito disseminador. Então a gente, com os anos de pandemia e com esses investimentos na pandemia, ficou de lado um pouco a vigilância em relação à dengue. Então a gente teve aumento no número de focos, a própria população por empobrecimento, né, acabou tendo dificuldades para outras situações, e o aumento de lixo de outras situações acabou aumentando também. Então a própria dengue ela vai voltar com uma quantidade maior, gerando casos graves, e aí a gente tem, exatamente por ter tido uma epidemia em 2019, a gente passa a ter risco de dengue grave novamente em pouco tempo. Sobre a subvariante da Covid, né? É preocupante, estão falando aí, nós temos alguns casos agora na China. Aqui no Brasil, né, nós convivemos, eu estou transitando, é praticamente tudo muito normal, né? Não existe Covid, né? Qual é a preocupação nesse momento em relação a subvariantes, né, da coronavírus, e também esse ambiente mais liberalizante que nós temos aí de eventos, de encontros sociais? O que um infectologista fala para a população nesse momento do status do coronavírus no Brasil? A gente tem essas variantes novas que elas vão mudando com a circulação. Então o que a gente sabe dessas variantes novas? Elas não estão levando a nenhuma gravidade novamente, né, pela maioria das pessoas vacinadas, mas ela escapa de infecção prévia. Então eu já tive uma Ômicron, por exemplo. Se eu tiver em menos de um mês um contato com essa subvariante, eu vou pegar novamente, né, porque ela realmente, a infecção não tem gerado imunidade. Então é muito importante que você, mesmo tendo infecção, você revacine. E a nossa preocupação como infectologista é que a gente tenha mutações piores que escapem tanto da infecção prévia, que já está acontecendo, quanto da vacinação. E agora com a questão das hepatites, se isso se confirmar, então a gente tem mais uma patologia aí associada à Covid. Então a nossa preocupação é realmente essa mudança da forma do vírus interagir com o ser humano, né? São milhões de anos de evolução e a gente não consegue controlar isso daí. A Vânia, aqui nas nossas redes sociais, acompanha e faz uma pergunta a respeito do termômetro. O carnaval foi um belo de um termômetro para a gente medir mesmo a eficácia da vacina. A gente acompanhou um aumento gradativo de casos, porém o número de mortes está recuando cada dia mais. Graças à vacina, como que o senhor analisa, por exemplo, a volta aí desses casos perante aí ao carnaval, né, onde muita gente saiu, teve muita aglomeração? Como é que dá para fazer esse comparativo pós-carnaval, aumento de casos, número decrescente de mortes? A gente teve pós-feriados um aumento realmente de número de casos, todos os casos leves. Então a gente continua atendendo nos PAs, nos PS, nos consultórios, a gente tem recebido realmente, mas todos casos leves. Então a gente não teve um impacto na internação, pelo menos para adultos, de forma mais intensa. Severa. Exato. Então a questão da vacinação tem se mostrado eficaz até o presente momento, pelo menos com as 3 doses. Não existe nenhuma recomendação hoje de uma 4ª dose para a população em geral, né? Mas eu ainda como infectologista não trabalho tanto como epidêmio, né? Mas o uso de máscaras, pelo menos em ambientes de maior aglomeração, ainda a gente recomenda, até mesmo por conta das crianças. Sim. Que não têm essa possibilidade. Que é algo que pode incorporar, né? Porque o asiático, de uma forma geral, até mesmo com uma gripe pequena, ele já vinha usando máscaras, né? Eu acho que o brasileiro resistiu a isso. Ficou aquele período muito grande, obrigatório, né? Parece que o cara está libertando, né? Parece aquele movimento das mulheres arrancando um sutiã lá atrás, né? Tirei aqui, tô liberto. Tira a máscara. Eu acho que é o momento de cada um se policiar e, dependendo do ambiente, usar ou não, né? Quer dizer, essa faculdade que tem que ser praticada aí. Exato, a gente teve revolta da vacina lá em 1900 e pouco, e agora revolta das máscaras, né? Então esse risco tem que ser individual. A pessoa tem que analisar se para ela vale a pena ou não. Eu mantenho em algumas situações muito específicas e por conta de família também. E eu acho importante que as pessoas gerenciem, assim como a dengue, você gerenciar uso de repelente, você gerenciar o ambiente próximo da sua casa ou dentro da sua casa. Então isso tudo, você às vezes exigir de poder público, nem sempre o poder público vai poder te dar isso, mas você consegue fazer muito com pouco. Doutor, o seu braço direito na aplicação da medicina são os enfermeiros, né? Aqui, ó, a Regina Trevisanello, mandem um abraço para os enfermeiros, hoje é o dia do enfermeiro.
A gente não trabalha sem enfermeiro, a gente não tem como. Parabéns. São totalmente eles que nos ajudam. Muito bem. Conversamos então com o Dr. Taylor Olivo, infectologista. Obrigado pela participação, sempre muito esclarecedor, e certamente em outras oportunidades queremos contar com a sua presença aqui, Dr. Taylor. Obrigado, Café, obrigado, Bizarro, e a todos um ótimo dia.